Saiu na revista Auto Esporte. BYD King tem consumo revelado e é mais econômico do que o Toyota Corolla. Entretanto, saiu na revista Quatro Rodas a seguinte notícia: BYD King é híbrido plug-in, mas Toyota é mais econômico. Afinal de contas, qual é a notícia que está correta? Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica, o canal criado para poder falar sobre carros elétricos e eletrificados. O meu nome é Fabiano Macário e eu me deparei com essa situação no dia 20 de julho de 2024. Então eu vou comentar com vocês sobre essas duas divergências entre as notícias da revista Auto Esporte e da revista Quatro Rodas. Se você quer saber mais sobre carro elétrico e eletrificado e quer acompanhar a minha experiência de ter um carro elétrico, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber notificação sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Muito bem, ontem eu me deparei com essa situação inusitada, pois logo no início do dia eu vi a notícia do Auto Esporte falando sobre o consumo do BYD King que foi revelado pelo Inmetro. E aí, o que eu fiz? Logo que eu vi essa notícia, eu repostei ela no Instagram. E assim, já era uma notícia esperada, porque o BYD King ele tem um motor híbrido plug-in. Então, espera-se que ele seja mais econômico do que o Toyota, que tem um motor híbrido sem ser plug-in. Mas aí, ao longo do dia, um amigo me alertou sobre essa notícia da revista Quatro Rodas. E aí me pegou de surpresa, né? Porque eu não esperava isso. E aí ficou aquela dúvida: qual é o veículo de comunicação que está correto? Revista Auto Esporte ou revista Quatro Rodas? Ao analisar a matéria da revista Quatro Rodas, eu verifiquei que ela foi publicada no dia 19 de julho de 2024. Quem publicou essa matéria foi Henrique Rodrigues. E o título é BYD King é híbrido plug-in, mas Toyota Corolla é mais econômico. Ele ainda detalhou aqui que, mesmo com motor elétrico mais potente e com baterias maiores, o BYD King consome mais gasolina do que Toyota Corolla. Ponto e vírgula, entenda. E ele começa a matéria falando, né, sobre a eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, do Inmetro, e fala que esse programa do Inmetro revelou o consumo do BYD King sedã híbrido plug-in, lançado há um mês. E ele não conseguiu registrar números melhores que o Toyota Corolla Hybrid. Achei estranho isso, porque, como eu falei, o BYD King tem motor híbrido plug-in, então espera-se que ele tenha uma eficiência muito melhor. E aí ele explica que o Toyota Corolla Hybrid é um híbrido pleno, tem um motor elétrico de 72 cavalos que pode auxiliar o motor 1.8 flex de 101 cavalos a qualquer momento. E sua bateria não necessita de recarga externa, ou seja, não é plug-in. É tão pequena que recarrega nas frenagens e desacelerações do carro, mas não roda mais que 2 km em modo elétrico. E aí lá embaixo ele explica como é o King, né? O BYD King é um híbrido plug-in, seu motor elétrico de 179 ou 194 cavalos, dependendo aí do modelo, né? GL ou GS. Também pode auxiliar o motor 1.5 a gasolina de 110 cavalos, mas, por ser mais potente, pode se tornar o principal motor de tração a depender da gestão dos motores e da carga da bateria. A bateria é maior e necessita de recarga externa, mas a autonomia elétrica também é maior. E aí o ponto-chave da notícia da revista Quatro Rodas é a seguinte: a notícia destacou que o consumo do BYD King na versão GL de 209 cavalos é de 16,8 km por litro no uso urbano e 4,7 km por litro no rodoviário. Já a versão do BYD King GS de 235 cavalos faria um consumo de 16,3 km por litro no uso urbano e 14,3 km por litro no uso rodoviário. E aí a matéria explica o seguinte: o Inmetro também divulga um consumo elétrico equivalente ao consumo de combustível baseado na proporção de 1 kW
para 120 ml de gasolina para carros híbridos plug-in. Mas esses números, entre parênteses, que superam os 40 km por litro, são para comparação com carros elétricos e não devem ser considerados na comparação com outros carros. Espera aí, não deve ser considerado em comparação com outros carros? Por que não? A matéria não explica, tá? A Quatro Rodas não explica por que essa metodologia do Inmetro não deve ser aplicado ao Toyota Corolla. E aí me deixou na dúvida, né? Porque a matéria da Autosport fala que o BYD King é mais econômico, ele possui mais eficiência do que o Toyota Corolla. E de repente vem a Quatro Rodas falando que não é bem assim. E aí, para poder tirar essa dúvida, o que eu fiz? Eu acessei o site do Inmetro e eu consegui uma tabela que fala exatamente os números do BYD King e do Toyota Corolla. Vale destacar que eu não sou especialista no assunto, ou seja, a minha profissão é advocacia. E eu falo sobre carro elétrico porque eu comprei um BYD Dolphin e eu estou compartilhando aqui a minha experiência de ter um carro elétrico. Inclusive, todas as viagens que eu faço, eu estou compartilhando aqui no canal no YouTube e compartilho também lá no Instagram, no TikTok e também no Facebook. Então, vou deixar aqui o endereço dessas plataformas, dessas redes sociais, caso você queira me seguir lá também. O que acontece? Eu não sou especialista no assunto e eu confesso que eu tive dificuldade para analisar e entender um pouquinho aqui dessa planilha. Inclusive, não sei se o meu entendimento está correto. Se tem algum especialista aí assistindo esse vídeo e que possa nos ajudar, faça o seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo, porque assim, é um assunto de extrema importância, porque um veículo fala uma coisa e o outro veículo fala outra. E isso aí deixa o consumidor na dúvida. Afinal de contas, o BYD King, ele é mais econômico do que o Corolla ou não? É isso que eu estou tentando descobrir aqui. Então, se você tem uma informação diferente, uma informação mais correta, uma explicação para isso que está acontecendo, deixe seu comentário aqui. Então, vamos lá. Analisando aqui essa planilha, que eu vou deixar aqui na tela, é até difícil de colocar na tela para vocês, porque ela é uma planilha com muitos dados, ela é muito extensa. Então, se eu der um zoom aqui, vou procurar o Corolla Hybrid. Então, localizando aqui os dados do Toyota Corolla, o Inmetro realmente considera, né, as informações que foram passadas pela fábrica, as características do carro, que é um motor 1.8 de 16 válvulas e ele é híbrido. Tem o câmbio CVT, enfim, tem outras informações aqui que não são muito relevantes para o nosso caso. E aí, quando a gente chega nos dados sobre o consumo, nós podemos verificar que, de fato, o Toyota Corolla ele faz, segundo o Inmetro, 12,8 km por litro na cidade, utilizando o combustível etanol. E na estrada ele faz 11,1 km por litro. E aí, utilizando gasolina, ele faz 18,5 km por litro na cidade e 15,7 km por litro na estrada. Nós sabemos que esses automóveis eles são mais eficientes na cidade porque o trânsito propicia aquele anda e para. E nesse anda e para, a bateria ela é regenerada através das frenagens, através da redução da velocidade. E isso não acontece na estrada por quê? Geralmente na estrada o motor está em constante funcionamento, então ele está tracionando o tempo inteiro. Então isso aí faz com que haja uma inversão quando comparamos um motor híbrido com um motor somente a combustão. Pois o motor a combustão ele é mais eficiente, ele é mais econômico na estrada e ele é menos econômico na cidade. E como eu disse, o híbrido se torna mais econômico na cidade e ele consome mais na estrada. Então, quanto a essa informação que eu passei do Toyota Corolla, está pacífica. Há muito tempo, os veículos de informação já vêm divulgando esses números. Mas o que assustou foi o fato de a revista Quatro Rodas não considerar alguns números que estão aqui na planilha do Inmetro. Ao localizar as informações do BYD King,
nós podemos verificar o seguinte. Aqui consta as duas versões, né, GS e a GL. As duas têm um motor 1.5 de 16 válvulas e também a informação de que ele é híbrido plug-in. E aí, quando a gente vai nas informações lá do consumo, tem algo que nos chama a atenção. Na planilha, não mostra o consumo desse veículo com a utilização de etanol, porque o motor a combustão ele é 100% movido a gasolina. Então, é óbvio que não pode ter essa informação de consumo de etanol. E aí, lá na planilha, quando a gente percebe o consumo na gasolina, a gente verifica que o consumo de gasolina somente do motor a combustão é de 16,8 litros na cidade e 14,7 litros na estrada. O mesmo acontece com a versão GL, porque eles têm motor a combustão idênticos. A diferença está no motor elétrico e principalmente na bateria. Então, tem uma diferençazinha aqui quando a gente fala da autonomia de ambos. E aí, um dado que chama atenção é que consta lá na planilha do Inmetro dados que correspondem ao motor elétrico quando o veículo é 100% elétrico ou quando o veículo é híbrido plug-in. E essa informação não consta na planilha referente ao Toyota, ou seja, os dados de consumo do Toyota eles estão todos aqui na coluna de combustível. E é algo que realmente está diferente aqui na planilha do Inmetro, como citou a revista Quatro Rodas. Mas eu não sei se a explicação da revista Quatro Rodas tem fundamento, ou seja, eu não sei por que eles decidiram excluir esses dados, porque esses dados são muito relevantes para o consumidor que está aí tentando escolher qual é o carro mais econômico, se é o Toyota Corolla ou se é o BYD King. E aí, nos números do Inmetro, eu verifico aqui o seguinte, que considerando aí o motor híbrido do BYD King, ele faz 44,2 km na cidade e 36,7 km na estrada. Então, repare-se que é uma diferença brutal do Toyota Corolla. E isso aí, na vida real, tem que ser considerado, porque se o motor elétrico do BYD King está em pleno funcionamento, se você está com a bateria totalmente carregada, você vai ter essa autonomia, né? Você vai ter esse consumo que o Inmetro está apontando aqui. Então, eu não sei se realmente a Quatro Rodas acertou em dar essa notícia como eles deram. Vou repetir. O título da notícia veiculada pela Quatro Rodas é a seguinte: BYD King é híbrido plug-in, mas Toyota Corolla é mais econômico. E aí, assim, a leitura que eu faço não é essa. Eu vejo que o BYD King é mais econômico, principalmente quando eu vejo os dados do Inmetro. Inclusive, outros veículos de comunicação especialistas na área automotiva também acompanham a mesma linha de raciocínio da revista Auto Esporte, que eu vou citar aqui para vocês. O site Motor1 divulgou no dia 18 de julho de 2024 matéria com o título BYD King supera a Toyota Corolla e faz até 44,2 km por litro, segundo o Inmetro. E ainda destaca que órgão do governo revela os números de consumo oficiais do sedã médio híbrido plug-in. Então, temos aí um outro veículo de comunicação com o mesmo entendimento da revista Auto Esporte, ou seja, considerando todos os dados que estão sendo apresentados pelo Inmetro. O site Carros com Camanzi publicou no dia 19 de julho de 2024 a seguinte notícia: BYD King, Inmetro revelou o consumo do sedã e surpreende. E na notícia tem o seguinte destaque: o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, recentemente divulgou os dados oficiais do consumo do King, sedã híbrido plug-in da BYD, que surpreende por sua superioridade em relação ao principal concorrente, o Corolla. Porém, vale lembrar que o sedã Toyota é um híbrido convencional e não plug-in, possuindo bateria menor.
Então, a única diferença desses carros é a bateria, sendo que um é plug-in e o outro não é plug-in. Mas para o consumidor que está à procura de um carro mais econômico, eu entendo que o BYD King é bem mais econômico do que o Toyota Corolla. É claro que nós temos aí outras características também, né? Temos as características da marca Toyota, que é uma marca já reconhecida no Brasil e em todo o mundo, porque o Toyota Corolla já foi considerado o carro mais vendido do mundo. Então, ele já tem o nome, já tem a qualidade garantida. E o BYD King está chegando agora com algumas vantagens e a principal vantagem é a economia. Então, por isso que esse assunto é relevante para poder desmistificar, né, para poder entender quem tem razão, se é a revista Autosport ou é a revista Quatro Rodas. O site da revista Automais publicou no dia 19 de julho de 2024 a seguinte notícia: o posto de combustível que lute. Inmetro revela que BYD King marca até 44,2 km por litro de consumo. E aí, pesquisando um pouco mais, eu descobri que tem outro site especializado corroborando a notícia da Quatro Rodas, tornando ainda mais difícil a compreensão do assunto. No site Alto Papo constou o seguinte: BYD King é o híbrido plug-in mais econômico do Brasil, mas não supera o Corolla. O sedã médio chinês ainda se destaca por ser o híbrido plug-in mais barato do Brasil, permitindo rodar apenas como elétrico. E aí lá na notícia explica que, como era de se esperar, o King se saiu melhor que o irmão Song Plus, por ser mais leve e mais baixo. A versão GS foi a mais eficiente, conseguindo médias de até 16,8 km por litro na cidade. E aí ele apresenta uma tabelinha aqui, mostrando a versão King GL e a King GS. Complementa que esses dados de consumo do Inmetro são aferidos com o carro no modo de condução padrão e seguindo uma norma técnica. Eles servem para fins comparativos com outros carros medidos da mesma forma. Na mão do consumidor, ele pode ser mais econômico ou beberrão, depende do pé e das condições. Como era de se esperar, o BYD King não conseguiu ser mais econômico que o Toyota Corolla Hybrid na tabela do Inmetro. Aí, entre parênteses, colocou que faz 18,5 km na cidade e 15,7 km na estrada com gasolina. Os híbridos pleno costumam se dar melhor nessa metodologia. O funcionamento do sistema híbrido do King, que prioriza o motor elétrico para a tração e o 1.5 gasolina como gerador, explica isso. Apesar de não ser tão econômico quanto o rival no teste padrão, o BYD King possui a vantagem de poder rodar apenas na eletricidade. As autonomias de 32 ou 80 km, dependendo do modelo, podem ser suficientes para o uso urbano de algumas pessoas. O curioso é que no site Autopapo nem chega a mencionar esses números, os melhores números apresentados aqui na planilha do Inmetro, falando sobre o consumo de 44,2 km por litro quando você faz o teste considerando também os motores elétricos. Não tem qualquer explicação no Autopapo. E o que chama atenção, porque assim, eu sigo esses veículos de comunicação, eu considero que são veículos muito bons, eles noticiam informações corretas, muito precisas, e me chama atenção isso. Por que não considerou os melhores números aqui? Afinal, por ele ser um híbrido plug-in, esse é o resultado que o consumidor espera. Então, esses números têm que ser levados em consideração, na minha opinião. E como ele se trata de um sedã com um porte muito semelhante ao Corolla, é por isso que eles são concorrentes. Claro que, como eu já disse, são carros com características diferentes. Corolla não é plug-in e o BYD King é um híbrido plug-in. E aí, na sua opinião, quem tem razão? Revista Autosport ou revista Quatro Rodas? Qual você acha que é o carro mais econômico? Toyota Corolla ou BYD King? Deixe aí seu comentário. Eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de julho e até agora eu não vi nenhuma resposta sobre essa divergência. Vamos acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, porque é através das curtidas é que eu fico sabendo que o vídeo é relevante e é também através das curtidas que o YouTube entende que essa notícia também é relevante para outras pessoas
e aí ele acaba entregando essa notícia para outras pessoas também que gostam de saber sobre carros elétricos e eletrificados. Ah, e se você quer acompanhar a minha experiência de ter um carro elétrico, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!